Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos até a Inglaterra, até o castelo de Shillingham, um dos castelos com maior atividade paranormal do país. E essas atividades foram detectadas ali por profissionais sérios, tá? Que estudam realmente o assunto. Esse lugar, para vocês terem uma ideia, eu fiquei assim petrificada, tá, com os relatos que eu li nas minhas pesquisas a respeito dos calabouços e das torturas que eram feitas ali dentro. E esses equipamentos, esses instrumentos, tá, que eram utilizados ali pelo carrasco John Sage, nós vamos falar tudo sobre ele aqui nesse vídeo. Esses equipamentos, eles ainda estão lá, tá? Então assim, ó, sem sensacionalismo, tá, galera? É um local ali com coisas muito sinistras, tá? Local onde coisas pesadas realmente aconteceram. E para vocês aí que tem um pouquinho mais de sensibilidade ali quando o assunto é relatos envolvendo tortura, eu peço cautela, talvez não seja nem o conteúdo adequado para vocês, tá? Apesar de, né, eu querer muito que vocês fiquem comigo até o final do vídeo, que se gostarem dele, deixem esse seu joinha, se inscrevam em nosso canal, que isso é muito importante pra gente. Ficaram curiosos para saber sobre o assombrado castelo de Shillingham? Então eu convido vocês a ficarem aqui comigo até o final do vídeo. Eu sou Bruna Oliveira, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mistérios do Tempo. Vlad, solta a vinheta. Então, pessoal, como eu falei para vocês aqui antes de começar o vídeo, esse castelo, tá? Ele é localizado na Inglaterra, tá? Na vila de Shillingham, tá? E ele tem esse nome por causa do local, tá? Onde ele foi construído. Eu não sei exatamente a data que esse castelo foi levantado, mas no século XII ele já existia sendo um mosteiro. E depois disso, a família Grey e Bennet, eles adquiriram esse castelo para ele. Mais tarde, essa família, né, esse casal Grey e Bennet, eles vieram a se tornar ali os condes de Tankerville. Então é um local onde muitas atividades paranormais acontecem, tá? São detectadas, o ambiente é considerado pesado e assustador, até mesmo pelos seus proprietários. Hoje esse castelo, ele pertence ao segundo baronete, o nome dele é Sir Edward Wakefield, ele é o segundo baronete, é um baronete inglês, ele é casado com a esposa Catherine, que ela é filha da senhora Lady Mary Grey. A Mary Grey, essa mãe da esposa do baronete, ela já descende lá daquela primeira família lá de 1200 que residiu ali no castelo. O próprio Sir Edward, ele diz, eles alimentam essa história que o castelo tem essas assombrações. Muitas pessoas acham que eles falam isso para conseguir arrecadar ali visitas, porque é um castelo que é aberto para visitação. Tem algumas histórias que eu li aonde é colocado que tem alguns apartamentos do castelo que são alugados também, para que as pessoas possam passar uma noite ali, mas pelo que eu entendi ali, são aluguéis bem limitados, tá? Não, eu acho que tem um limite ali bem pequeno de pessoas que podem se hospedar, né? E eu imagino, assim, a emoção que seja, que deve ser, né? Ficar ali uma noite. Tem algumas equipes aí bem conhecidas da galerinha da internet aí que é Most Hunted, tá? Que é um grupo que faz esse tipo de pesquisa paranormal, e Ghost Hunters, tá? Essas equipes foram uma das equipes que investigaram esse lugar e foi comprovado ali essas atividades. Eu já havia pesquisado um pouco sobre esse castelo, porque nós temos uma página também no Facebook. Pessoal aí que gosta de castelo, vão lá, por favor, também curtam a nossa página. Essa página se chama Castelos do Tempo. E nós também temos um canal no YouTube com o mesmo nome, tá? Castelos do Tempo. Então eu vou deixar o link aqui, tanto da página quanto desse outro canal, para que caso vocês também possam ali se inscrever e curtir, nós vamos agradecer muito. Então eu fiz uma pesquisa há alguns meses atrás a respeito desse castelo, mas eu não me aprofundei muito na parte sobrenatural, tá? Então eu já havia, né, lido sobre ele, sabia que ele tinha essas histórias, mas eu não poderia imaginar, né, que a cena de horror, as cenas, né, de horror que aconteceram ali dentro eram tão intensas. Eu repito para vocês, não é sensacionalismo. A parte dos relatos da tortura que os prisioneiros, principalmente escoceses, né,
passaram ali dentro é algo assim arrepiante, tá? Vocês já vão saber um pouquinho dessa história, continuem aqui comigo, não sai daí. Então assim, pessoal, esse castelo, como eu falei, inicialmente ele era um mosteiro, depois ele foi adquirido por essa família, e eles ficaram ali em poder dessa primeira família até mais ou menos ali o ano de 1980. Depois se passou um tempo, esse castelo ficou ali um pouco abandonado, mas o senhor Edward, o Sir Edward, né, que é o segundo baronete, então ele comprou esse castelo, ele gastou milhões para que esse local ficasse o mais parecido possível com o que ele era ali no século XII, tá? E parece que funcionou, porque os arquitetos que trabalharam ali disseram que ficou muito parecido, porque esse lugar ele tinha sido muito danificado, gente, na Segunda Guerra Mundial, tá? Eu não vou me aprofundar aqui no assunto, que não é o nosso foco, mas os soldados que ficaram alojados ali, parece que eles detonaram ali tudo que havia de madeira, tá? Eles queimaram, pegaram essa parte de madeira, fizeram de lenha e fizeram ali um maior estrago, gerando ali um rombo milionário depois para quem quisesse restaurar. Mas o Sir Edward fez questão, até porque esse castelo já pertenceu aos antepassados da esposa dele, a Catherine, então ele tinha essa vontade, tá? Então ele reformou esse castelo hoje aberto para visitação, só que o que acontece? Esse baronete, apesar dele ter esse fascínio por esse castelo, ele nunca quis ter ele como residência. Então ele colocou ali as obras de artes, né, que ele tinha, e as obras de arte da família da esposa, para que elas ficassem ali guardadas, ficassem ali em exposição. Mas ele diz que é um local assombrado e ele não usa como residência. Então é onde surgiu aquele disse-me-disse. Ele fala isso porque ele quer atrair freguesia, pode ser. Mas como pesquisadores já fizeram essa análise e tem coisa bem tenebrosa ali dentro, eu acredito que tem um fundo de verdade nessa história. Então, pessoal, essa história, ela começa a ter um fundo ali de origem do sobrenatural quando o rei Eduardo I da Inglaterra, ele ficou hospedado nesse castelo. Esse castelo, como eu falei para vocês, ele era da família Grey Bennet. Só que era justamente na época, ali em 1298, que a Inglaterra e a Escócia, né, estavam em pé de guerra. Então, o rei Eduardo I e o William Wallace, da Escócia, estavam ali, né, naquele arranca-rabo ali para tentar um pegar o poder do outro. E aconteceu ali então aquela batalha sangrenta, né, entre Inglaterra e Escócia, e muitos soldados morreram, tá? Soldados, mulheres, crianças. E o castelo de Shillingham parece que foi o palco para mais de 7.000 mortes, não só de soldados escoceses, mas também das mulheres e de crianças, que provavelmente ali já eram da mesma família e desses soldados. Então, nessas andanças do rei Eduardo I, naquela época, ele estava caçando, né, o William Wallace, aquele lá do Coração Valente, né, que o Mel Gibson interpretou no filme. Então, ele passou em frente ao castelo e ele achou que aquele lugar era uma rota estratégica muito importante para que ele pudesse atacar a Escócia, tá? A família que morava ali na época, né, os Greys, que mais tarde seriam os condes ali de Tankerville, eles ofereceram então uma estadia para que Eduardo I ficasse nesse castelo, e parece que eles reformaram um cômodo, fizeram um apartamento para ele, muito luxuoso, para que ele ficasse melhor instalado. Só que a hospedagem, né, que não seria para muito tempo, se tornou permanente. Então eu não sei informar para vocês se a família Grey saiu daquele castelo e deixou somente para o rei Eduardo I, ou se eles também continuaram ali. Nas pesquisas que eu fiz, esse castelo ele é muito falado como algo que foi construído para matar. Só que ali talvez tenha alguma controvérsia nessa história, porque ele era um mosteiro. Depois ele se tornou um castelo e mais tarde ele foi cedido ao rei Eduardo I. Só que os calabouços que existem ali, pessoal, eles são daquela época, ali século XII. Eu não sei se esses calabouços eles já existiam na época do mosteiro, ou se o primeiro morador, ali os condes, né, da família Grey, se eles mandaram fazer esse calabouço, porque parece ali que os primeiros moradores ali, o Sr. Grey, ele não era um homem assim muito simpático. Pelo que eu li, ele também já tinha um pezinho ali na maldade, em castigar, né, aquelas pessoas ali que serviam a ele.
não é comprovado, mas pelo que eu li, parece que ele também já tinha ali um ar de perversidade, tá? Então, esses calabouços podem ter sido projetados tanto, né, na época do mosteiro, quanto pela família Grey, ou, né, quem sabe tenha sido ali adaptado pelo rei Eduardo I, para que os soldados escoceses já passassem, né, pelas atrocidades que eles passaram ali. Eu digo isso, pessoal, porque assim, o chão do calabouço, que é original, tá? Parece que o calabouço é todo original daquela época. Esse lugar, ele tem um declive. Aonde tem a parte onde ficam ali as correntes, que ainda são daquela época, provavelmente os prisioneiros, eles eram amarrados, ali acorrentados, e ali todo tipo de castigo, né, acontecia. Então, como é que esse calabouço ele é feito? A parte do chão, ela tem um declive, tá? E esse declive, pelo que os historiadores contam, ele foi feito propositalmente para que o sangue não ficasse espalhado, e sim que esse sangue que era derramado ali pelos ferimentos que eram causados aos prisioneiros, eles deveriam escorrer todos para o canto desse calabouço, tá? E parece que ainda existem vestígios de marca na parede onde esse sangue ficou empoçado, porque dizem que era uma verdadeira poça gigante, um rio, um pequeno rio assim de sangue, de tanto sofrimento, de tantas escoriações que esses soldados sofriam ali dentro. Então, assim, é um local onde com certeza muito sofrimento aconteceu. Tem um buraco, tá, nesse calabouço, ele é conhecido como oubliette. Esse buraco, pessoal, ele tem uma grelha de ferro, tá, que também parece que é da época, e essa grelha, ela fica fechando esse buraco, tá, só que ela é uma grelha, uma grade, né, então ela tem aqueles quadradinhos ali que servem como frestas. O que acontecia ali, pessoal? Os soldados escoceses que eram capturados, eles eram levados para esse castelo. E o que acontecia ali? Eles eram brutalmente espancados, eles tinham principalmente, tá? Parece que o alvo desses carrascos era quebrar braços e pernas, porque isso iria impossibilitar uma fuga desses prisioneiros. Então eles tinham os membros quebrados, praticamente já decepados do corpo. Depois de muita tortura, eles eram jogados dentro desse buraco. Tá? Tinha 6 metros de profundidade, então com a perna, o braço quebrado, famintos, com várias escoriações, já tendo sofrido inúmeras humilhações, eles eram colocados ali. E ali eles eram deixados, eles não matavam, eles deixavam eles muito, muito feridos, e eles largavam eles ali para que eles morressem de inanição e morressem de fome. O que eu pesquisei, que já começa assim de uma forma que eu não imaginava, o que eles precisaram, alguns desses soldados precisaram fazer para, numa tentativa inútil, tentar sobreviver. Eles estavam com muita fome, eles começaram a cometer atos de canibalismo, tá, pessoal? Então, assim, eles começaram a comer, aqueles colegas que já haviam falecido, eles começaram a comer partes dos corpos desses colegas, e aqueles que já estavam ali na beira da loucura e que não morriam, eles acabaram comendo partes do próprio corpo. Então, tem relatos ali de soldados que acabaram comendo seus dedos, né, a parte interna da coxa. Então, dizem que assim era um sofrimento inenarrável. Tá, eu não sei como é que uma pessoa, se é que eu posso chamar isso de pessoa, né, fazer isso com outra, conseguia acompanhar todo esse sofrimento, tá? Era colocada aquela grelha em cima desse buraco e os carrascos, né, assistiam tudo aquilo ali e não tinham clemência. Eu não sei o nome, tá, pessoal, de todos os carrascos, mas o pior de todos e que é o mais citado na história se chama John Sage. John Sage, até nessa página que nós temos na internet, o Castelos do Tempo, tem algumas fotos também de alguns utensílios dele, tá, que ele utilizava, mas aqui também eu vou mostrar para vocês outras fotos que eu consegui na internet. São originais desse carrasco. Quem era John Sage? Né? John Sage, ele era um dos melhores, né, digamos assim, um dos mais ferozes, né, para ser a palavra correta, homens de batalha
do rei Eduardo I. Dizem assim que o homem era um trator, assim, aonde ele passava, ele matava centenas, ele tinha um ódio, assim, um ódio terrível, tá, indescritível, dos escoceses. Ele era inglês. Eu não sei se já tinha acontecido alguma coisa com ele, né, a parte pessoal envolvendo família, com alguém da Escócia, ou se esse ódio era brotado por ele ser uma pessoa ali muito leal ao rei da Inglaterra. Mas o que aconteceu? Numa dessas batalhas, o John Sage, que era um homem muito ativo, muito bom na espada, ele foi brutalmente ferido na perna. E esse ferimento parece que não tinha mais conserto, ele iria ficar com problema de locomoção e o rei, digamos assim, aposentou. Só que para um perfil como o de John Sage, isso era pior do que a morte. Então o que ele fez? Ele pediu, por favor, para que o rei desse alguma outra ocupação para ele, né, mas que tivesse a ver ali com aquela guerra que a Escócia e a Inglaterra estavam travando. Como o rei gostava muito dos serviços do John, já sabendo que ele era um perfil assim muito brutal, ele encarregou ele de ser então o principal carrasco do castelo. Ele ficou muito feliz com essa nova patente, digamos assim, que ele teve, e ele começou, gente, para vocês terem uma ideia de como o homem era louco, tá? Ele começou a desenhar e ele começou a confeccionar instrumentos de tortura. Dizem que ele passava a maior parte do dia, ele torturava cerca de 50 pessoas por semana e olha, a covardia era tanta que ele não perdoava nem as crianças, tá? Começaram a capturar ali as mulheres, tá, desses soldados escoceses. Não vou nem dizer o que elas passaram na mão desses soldados. Então, elas e as crianças, elas foram colocadas em ambientes separados dentro do castelo, tá? As mulheres ficavam em determinados quartos e as crianças ficavam em outras e os homens estavam no calabouço passando por essas atrocidades, tá? Então, o que acontecia? Ele começou a produzir esses instrumentos de tortura e o que eu vou contar para vocês aqui é de arrepiar. Então, assim, pessoal, um dos instrumentos, tá, que era muito utilizado ali pelo John Sage era um machado. Esse machado, tá, foi comprovado que é da época. Esse machado ele está em exposição ali dentro, tá, do castelo. E assim, uma das vítimas, uma das centenas de vítimas desse machado, infelizmente foram as crianças. Chegou um determinado momento ali que os ingleses estavam se vendo perdidos, né, referente à Batalha da Escócia. E o que o John Sage pensou? Se essas crianças forem libertadas, eles vão crescer e eles vão voltar em números muito grandes, porque parece que eram muitas crianças, e ele não queria correr o risco daquelas crianças se tornarem bons soldados, né, da Inglaterra, da Escócia, perdão, e que eles voltariam ali então para se vingar. Então o que ele fez? Ele reuniu todas as crianças numa outra parte do castelo e ele matou uma por uma. Ele matou todas essas crianças a machadada, tá? E assim, gente, o que mais me chocou nessa história é porque foi colocado que haviam muitas crianças de 1 ano de idade, tá? Então, assim, para você ver como ele não tinha coração, parece que ele sozinho, tá? Parece que ele não teve ajuda de ninguém, parece que ele sozinho pegou o machado e começou aquela atrocidade dentro do castelo. Então, esse machado, ele está até hoje guardado, tá? É como uma relíquia histórica, né? Macabra, mas histórica, dentro do castelo de Shillingham. E eu vou passar agora para vocês aqui quais são o nome, vou mostrar aqui as fotos para vocês, desses instrumentos de tortura originais e a maioria criados pelo próprio John Sage. Entre esses utensílios de tortura, digamos assim, estão potes para líquidos ferventes, tá? Então, os prisioneiros, eles eram torturados, eles tinham partes do corpo queimadas, e muitos não era para confessar nada, tá, pessoal? Era realmente para torturar, para fazer sofrer, porque ele gostava de ver o sofrimento dessas pessoas. Ele era um ser totalmente perverso e doentio. Então ali não tinha nem muito mais o que confessar, porque eles já sabiam que o William Wallace estava ali por perto, estava atacando, estava ganhando a batalha, né? E eles também não conseguiam coletar muita informação. Então era feito realmente para barbarizar. Outro instrumento que eu fiquei assim perplexa, porque quando a gente fala em tortura, eu particularmente, né, falando por mim, eu imagino sim que tenha objetos que causariam dor.
Agora, objetos para retirar os olhos, eu nunca imaginei. Então ali parece que os prisioneiros eles eram amarrados, ali acorrentados, sem roupa, tá? Era feito de tudo ali, tá? Eles praticamente desmembravam ali os órgãos deles, né? Mas eles não matavam, né? Então os olhos também eram retirados ainda com eles em vida, tá? E esse equipamento ele também está lá no castelo. Barris cheio de espinhos era um outro objeto que eles tinham também. Então esse barril, como é que funcionava? Eles pegavam um barril comum e eles colocavam espinhos, tá, dentro desse barril. Não sei se espinhos de algum tipo de árvore ou se eram espinhos ali confeccionados por madeira, por metal, se eram pregos, né? Mas enfim, eles enchiam esse barril e eles colocavam os prisioneiros ali dentro desse barril, amarravam eles ali dentro, deitavam eles no chão dentro desse barril e eles começavam então a rolar, né, esses soldados ali para que a pele se despregasse, né, se desprendesse, né, perdão, para que a pele se desprendesse ali do corpo. Então assim, aquele que não morria de choque, né, depois de ter o corpo todo furado, ele era jogado ali dentro daquele buraco de 6 metros. E assim, pessoal, tem vários, tá? Tem vários objetos, tem aquelas câmaras, né, que muitos chamam de donzelas de ferro, tá? As pessoas eram colocadas, é como se fosse um caixão, vou mostrar aqui a foto para vocês. Até tem um filme, A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, feito pelo Johnny Depp. Tem uma das cenas que a mãe dele, ele vê em sonhos a mãe dele sendo colocada dentro dessas donzelas, tá? Então é uma cena bem feia, assim, bem difícil mesmo. Isso aconteceu, tá, pessoal? Na época da Inquisição era muito utilizado também. Então assim, é como se fosse um caixão, tem o formato ali de um rosto de uma mulher e daí ali dentro tem esses espinhos, tá? Que eram pregos praticamente, né? Muito pontiagudos, então tinha na parte de trás e tinha na parte da frente. O prisioneiro era colocado ali e ele era trancado ali dentro. Então, o que acontecia? Quando ele era trancado, esses ferros, esses espinhos, eles perfuravam todo o corpo, ele era deixado ali por horas, tá? E quando ele já estava quase morrendo, ele era retirado e jogado ali dentro daquele buraco que eu falei para vocês, né? Que é conhecido como oubliettes. Então, esse equipamento, ele também tá lá. E um que me chamou muita atenção, que eu até pesquisei bastante antes de colocar aqui, porque eu achei que era invenção. Eu achei que alguém que trabalha com filme de terror teria colocado aquela informação ali, porque eu não acreditei no que eu li. Me chocou muito, assim, eu fico até arrepiada na hora que eu penso, porque o que o John Sage criou? Porque apesar dele já ter feito vários instrumentos de tortura, para ele ainda não era suficiente, ele queria um sofrimento maior. Então o que ele pensou? Vou inventar um equipamento novo, tá? É uma exclusividade dele. O que ele fez? Ele projetou um tubo, tá? E esse tubo, pessoal, ele era colocado dentro do estômago da pessoa, ou dentro de alguma parte ali do abdômen, que era aberto provavelmente a faca. Ele criava então ali uma passagem para ele encaixar esse tubo, e ali dentro desse tubo ele colocava um rato de preferência muito faminto. Então ele colocava esse rato que acabava entrando dentro daquela abertura que ele fez e ele fechava esse tubo com a outra parte. Para quê? Para que o rato não pudesse voltar. Como o rato ficava sem saída, ele tinha que achar uma, né? E o que ele fazia? Ele acabava roendo aquela carne que já estava exposta, até porque ele estava com muita fome. Ele acabava roendo aquela carne, ele entrava dentro do abdômen da pessoa e para ele sair ele tinha que fazer um estrago maior lá dentro, tá? Então a pessoa ali, ela tinha suas vísceras todas ruídas, né? E eles morriam com aquele sofrimento, e até eles morrerem eles tinham ali dores que a gente não pode nem imaginar, tá? Então assim, muitas vezes o próprio rato acabava morrendo também, né? Mas a pessoa passava por todo aquele sofrimento. Então você imagina o que um ser, né, desse tinha dentro dele, né? Ele era totalmente vazio, ele existia dentro dele somente o mal. E você imagina, John Sage, ele teve uma morte muito cruel também. Então aquele lugar, com certeza, gente, porque eu acredito nisso, respeito que não acredita, mas um lugar onde guarda tanto sofrimento assim, um lugar onde já teve tanta coisa ruim,
acontecendo coisas desse tipo, assim, que são aberrações. O que ele fez com esse pessoal ali da Escócia, assim, ó, foi uma verdadeira atrocidade, não tem nome o que ele fez. Então, com certeza, aquelas energias ficaram ali e dizem, tá, os próprios guias que trabalham ali com esses tours fantasmas, né, porque acontece, tá, o pessoal que quer participar vai lá, paga uma taxa e eles passam ali boa parte da noite, da madrugada, vasculhando o castelo junto com com esse grupo de pessoas. Então essa própria equipe que já trabalha com assuntos sobrenaturais, eles, digamos assim, eles cobram uma taxa para fazer esse tour, então eles já fazem as pesquisas deles, que o pessoal está acompanhando, quem está junto está acompanhando, e o pessoal que está indo ali também já consegue verificar esse tipo de trabalho. Então, essas pessoas que fazem esse tipo de trabalho, esses tours, né, fantasma, junto com os funcionários do castelo, porque o Sir Edward, que é o proprietário hoje do castelo, ele não mora ali, mas ele tem os funcionários dele trabalhando para poder manter, né? Então, esses funcionários que trabalham ali, eles dizem que sim, que o castelo é assombrado, que o principal fantasma ali, a gente já vai falar sobre ele, é um menininho conhecido como Blue Boy, tá? O garoto azul, mas que tem uma energia muito maligna ali dentro que eles associam ao John Sage. E a gente já vai falar sobre isso. Continua aqui comigo porque tem alguns relatos aí de fantasmas, tá? Histórias ali que, olha, gente, é de arrepiar, não sai daí, tá? Então, assim, voltando ali ao John Sage, tá? Ele teve uma morte digna do que ele fez para as outras pessoas. O que aconteceu? O John Sage, alguns relatos falam que ele era casado, alguns fatos falam que essa moça era amante dele, era uma moça chamada Elizabeth. Ela era filha de um clã ali da região e parece que esse clã ele era muito violento também, eles eram considerados ali verdadeiros fora da lei, tá? E ele se envolveu com essa moça que parece que era filha de um dos líderes desse grupo. Tem relatos que falam que o John Sage matou ela por ciúme, e tem relatos que falaram que não, que ele teria levado ela para o calabouço para que eles tivessem relações íntimas ali nesse local, porque ele gostava de escutar o sofrimento dos prisioneiros e de estar tendo relações com ela. Parece que ele era bem pervertido, tá, pessoal? Então eu não duvido que isso tenha acontecido. E o que aconteceu? Num desses relatos falou que no momento que ele estava ali com ela, ele perdeu um pouco o controle da situação, ele acabou apertando muito o pescoço dela, ela pediu para ele parar e não parou, e ela acabou então morrendo ali estrangulada, tá, pelo próprio parceiro. A família dela, sabendo da situação, acidentalmente ou não, porque eles não aprovavam o relacionamento que ela tinha com o John Sage, é o pai que vai aceitar, mesmo o pai dela sendo um fora da lei, mas parece que o que eles faziam não era nem perto do que esse cara fazia lá dentro, tá? Então eles intimaram, digamos assim, o rei Edward, que já não estava muito bem financeiramente por causa da guerra, né, que ele já estava perdendo para a Escócia, e parece que esse clã deu uma quantia ali de dinheiro para o rei, bem significativa, e junto com essa quantia, eles também ameaçaram o rei, tá? Que ele teria que aceitar essa quantia, mas se ele também não aceitasse não teria problema, mas eles iriam se reunir ao grupo de William Wallace, e eles iriam ajudar ainda mais a Escócia a derrotar a Inglaterra. E o rei Eduardo não pensou duas vezes e entregou o John Sage de bandeja, tá? Para a própria população fazer a sua justiça. O John Sage, então, pessoal, ele foi entregue pelo rei, tá? Para que ele fosse enforcado na frente do castelo, tá? Ele foi enforcado em frente ao castelo. Só que o que aconteceu? Eles amarraram a corda no pescoço do John Sage, mas eles não abriram o cadafalso. Então ele ficou ali pendurado por um bom tempo, a corda um pouco mais elevada, mas não ao ponto dele morrer. E o que aconteceu? O rei deixou ele para que a população fizesse a sua justiça. E o que aconteceu? Ele apanhou muito. Ele apanhou muito e as pessoas que eram tão loucas quanto ele quiseram pegar souvenir daquela situação. E olha o souvenir que o pessoal quis pegar. Dedo. Parece, pessoal, que até os testículos dele foi arrancado a faca, tá? As pessoas tiraram ali a roupa dele, cortaram os órgãos genitais dele, levaram com eles, tá? E amputaram dedos, fizeram cortes, tiraram os olhos. Então, assim, depenaram o homem até que o rei mandou parar e ele foi enforcado.
Mas parece que antes dele passar por tudo isso, ele amaldiçoou o rei Eduardo I, porque ele se sentiu traído, porque ele dedicou a vida dele a defender a Inglaterra, né, sendo leal àquele rei, e no final das contas o rei acabou entregando ele para a morte, e uma morte, vamos dizer, tão brutal quanto aquela que ele fez àquelas pessoas que, na sua maioria, eram inocentes, né, crianças de 1 ano, gente. Ele teve a capacidade de, né, meu Deus, de matar a machadada bebês, né, e fora o que os outros soldados fizeram com as mães, né, dessas crianças, que a gente já imagina o que aconteceu com elas antes delas serem mortas, porque essas mulheres, tá, e o restante dos soldados que não haviam sido mortos ainda, eles foram amontoados na frente do castelo, fizeram uma grande fogueira e queimaram todos eles. Então, olha, eu vou te dizer, o castelo de Edimburgo, que a gente já falou aqui, ele já teve atrocidades ali com a queima, né, das bruxas, digamos assim, que a gente sabe muito bem que a maioria não era, né? Mas o que aconteceu no castelo de Shillingham foi uma mistura, né, dos mais macabros filmes de terror que eu já vi. E olha que eu já vi filme de terror, e olha que eu já li relato tenebroso, assombrado, né, que eu considerei até hoje pesadão, mas que eu tô vendo que não era, porque depois do que eu li sobre o castelo de Shillingham, realmente eu acho que eu não sei de nada, porque o que eu li ali, o que eu tô passando para vocês, foi algo que me chocou bastante. Então, assim, pessoal, depois da morte do John Sage, já começaram a acontecer fenômenos inexplicáveis dentro do castelo, que os funcionários da época, tá, relataram, e essa história circula até hoje, que o John Sage, ele amaldiçoou o castelo, mas ele também ficou preso ali, junto também com o espírito de outros soldados que não conseguiram perdoar o que ele fez, tá? Então, o que aconteceu? Relataram que após a morte desse carrasco, tanto a sala onde ele torturava, que provavelmente já não deveria ter um cheiro bom, envolvendo o sobrenatural ou não, né? Porque imagina carnes sendo ali comidas, né, carne humana, um pelos outros, e aquela quantidade de sangue. Não sei se aquele local tinha uma limpeza adequada. Eu acredito que deveria ser um lugar muito sujo mesmo. Mas enfim, vou contar o que eu li. Disseram que aquele ambiente, ele começou a ter um cheiro muito forte, tá? E que esse cheiro vinha e saía inexplicavelmente. Era um cheiro que até os funcionários falaram que parecia ser assim, um cheiro que eles nunca tinham sentido nada parecido, mas que era um cheiro insuportável, eles não conseguiam ficar ali dentro. E esse cheiro, ele começou também a ser sentido no quarto onde o rei Edward ficou, né, na época dessa batalha, porque depois, né, a Inglaterra perdeu, a Escócia venceu. Eu não sei se o rei Edward continuou ali, eu acredito que ele né, deve ter saído. Eu não me aprofundei muito na história desse rei, tá, pessoal? Enfim, o castelo ficou abandonado por um período, como eu contei pra vocês, e depois foi utilizado na Segunda Guerra Mundial. Mas os funcionários que ficaram ali relataram que o quarto, que era do rei Edward, ele tinha um cheiro muito forte, tá? Que eles escutavam barulhos de corrente, que eles associaram ser um barulho muito parecido com as correntes que o John Sage carregava nos pulsos, porque antes dele ser entregue, ele foi algemado com correntes longas, tanto na perna quanto nos braços, tá? E essas correntes teriam, então, feito um som um pouquinho diferente, e esse mesmo som, tá, teria sido escutado algumas semanas depois da morte dele, em locais de dentro do castelo que não eram próximos do calabouço. Então, os funcionários já começaram a assimilar que era o espírito, ali, o fantasma atormentado de John Sage andando pelos corredores do castelo, e isso é comentado até hoje. Um outro fantasma também, pessoal, que é bem conhecido ali dentro, tá? Se chama o fantasma da Despensa Branca, tá? Parece que alguns séculos atrás, quando esse castelo já estava sendo habitado ali novamente pela família Grey, né? Isso já tinha passado, então, ali o rei Eduardo I. Eu não sei exatamente em que ano que isso teve origem, mas o que aconteceu? Esse castelo parece, não sei se todos os outros são assim, mas esse ele tinha uma ala separada na cozinha, aonde eram guardadas as pratarias, tá? E parece que para evitar roubo dos próprios funcionários, tinha aquele funcionário que era determinado a ser o guarda dessa prataria. Então, o que aconteceu? Ele era colocado dentro
dessa cabine, onde tinha, né, essa prataria, que era uma salinha na verdade, mas eles chamavam de cabine, e esse soldado ele ficava ali de sentinela a noite toda, ele não podia dormir, porque se sumisse qualquer objeto de prata, ele provavelmente pagaria, né, até com a vida. Então ele já tinha muito cuidado para não dormir, tinham turnos, era revezado, mas o que aconteceu? Esse soldado parece que ele cochilou, e ele acordou, ele foi acordado por uma mulher com uma roupa branca, e essa mulher falou alguma coisa para ele. Não entendi, não consegui entender bem ali o que estava sendo dito para ele, tá? O site onde eu pesquisei ele não traduziu totalmente aquela informação, mas parece que foi algo relacionado a ele estar dormindo, e ele ter que acordar, né? Porque senão ele poderia ser visto. Então meio que essa mulher ajudou ele, tipo, oi, acorda, né? Peraí que pode vir gente, né? Se liga. Então ele acordou. Quando ele acordou, ele agradeceu essa mulher, mas foi aonde ele ficou petrificado, porque ele lembrou que aonde ele estava não tinha ninguém. Não tinha ninguém, naquele desespero que ele estava, ele saiu correndo, deixou o lugar sozinho, ainda levou provavelmente um belo de um pito, né, por causa disso, para não dizer algo pior, mas ele disse que não voltaria mais ali dentro, porque não tinha ninguém mais tinha acesso àquele lugar, somente ele que estava de guarda. Tá? Então, esse fantasma é conhecido como o fantasma da despensa branca, tá? Agora, eu não sei se é porque a despensa também tinha uma coloração branca ou porque a mulher estava vestida de branco, mas é esse o nome do fantasma, tá, pessoal? É o fantasma da despensa branca. E outras pessoas que já passaram por esse ambiente falaram que já viram o vulto de uma mulher com uma roupa branca passando. Então coincide também com a história desse funcionário, que eu acredito que deve ser lá pelo século também 14, século 15, porque já era uma época bem mais antiga. Outras situações também relatadas, tá, pessoal, por equipes de pesquisadores e também por funcionários, e coincide a história. São conhecidos como as vozes da capela, porque ali dentro do castelo tem uma capela, tá? E dentro dessa capela parece que sempre as pessoas escutam dois homens conversando, só que nunca ninguém vê. E parece que sempre que alguém meio que para tentar escutar, essas vozes desaparecem. E quando a pessoa começa a sair de perto ou começa a distrair ali com as suas próprias orações, eles começam a falar de novo. Aí a pessoa para tentar escutar e a conversa é simplesmente interrompida. Então, essa capela é considerada também bem assombrada, e por equipes ali de pesquisadores também já foram detectados que ali dentro dessa capela tem fortíssimas alterações ali naqueles aparelhos que eles usam, tá? E que a temperatura também ali é uma temperatura muito baixa, principalmente quando começam a surgir essas vozes. Um outro relato bem interessante também, galera, um relato de um grupo chamado Haunted Horizon, tá? Em 2006, esses caçadores de fantasmas também, eles foram ali no castelo, tá? E eles passaram, se não me engano, 2 noites no castelo, e eles descreveram algumas situações que eles passaram, tá? Então, eles disseram que eles ficaram num quarto só, a equipe, e que as torneiras do quarto onde eles estavam começou a abrir sozinha, tá? Eu não vi isso em vídeo, tá, pessoal? Mas eu li o relato dessa equipe. E eles falaram que quando eles estavam lá, que essas torneiras começaram a abrir sozinhas, parece que teve um membro da equipe que ficou com um pouco de medo e ele saiu de dentro da sala. Eles ligaram os aparelhos, foi detectado, obviamente, atividade paranormal. Além de eles saberem que a água estava sendo ali, né, que as torneiras estavam sendo abertas, porque eles escutaram o barulho da água, eles escutaram também ali o barulho da torneira sendo aberta. Então, não tinha ninguém no banheiro, né? E eles escutaram, porque se fosse uma torneira automática, poderia ser alguma coisa, né, do próprio castelo, como muitas pessoas falaram, que os próprios donos, às vezes, eles espalham essas histórias para conseguir hóspedes, poderia até ser, mas a torneira era daquele modelo mais antigo, então tinha que ser virada, e para virar, como era uma torneira mais antiga, dava aquele barulho, e esse barulho também foi detectado ali. Então, um dos colegas, parece que mesmo trabalhando com isso, ficou um pouquinho incomodado com a situação, saiu, só que eu acho que a situação até piorou para ele, porque assim que ele saiu, ele voltou, porque ele disse que na escada ele já viu um flash de luz azul muito grande indo em direção ao quarto, que era o quarto onde o rei Eduardo I ficava, tá? Nesse quarto, pessoal, é muito falado que tem um fantasma de um menino conhecido como Blue Boy, tá? Que é o garoto azul, né?
Por que ele é chamado de garoto azul? Porque eles escutam, as pessoas dizem, tá? E isso foi relatado não por uma, duas pessoas, mas é relatado por inúmeras pessoas que já visitaram o castelo. Ele é o fantasminha mais conhecido, e algumas pessoas assim não ficam com medo dele porque sabem que se trata de uma criança e que muitas vezes ele tá rindo, eles escutam os risos dessa criança, tá? Só porque o que acontece? Ele viu esse flash azul, eles foram pro quarto do rei Eduardo I, onde ele foi hospedado, e nesse quarto tem um lustre, e esse lustre estava balançando sozinho, e esse fantasma azul parece que ele cria uma espécie de um elo luminoso e ele fica ali em cima da cama do rei. Mas parece que quando ele vai se aproximando das paredes, ele já não está mais rindo, ele está chorando. Dizem que ele muda quando ele chega nesse quarto. E assim, pessoal, foi feita uma reforma nesse castelo. Eu não sei com precisão em que ano, mas isso já faz alguns séculos, tá? Mas como uma fonte dizia que era um ano, outra fonte dizia que era outro ano, eu não vou passar aqui para vocês porque eu posso, tá passando uma informação bem errada. Mas enfim, foi feita essa reforma e nas paredes do castelo, não sei se propriamente no quarto do rei Eduardo ou se em outra região ali do castelo, mas como ele desapareceu, esse halo, né, essa luz azul ali desaparece naquelas paredes, talvez tenha sido ali que eles tenham encontrado. Nessas reformas foram encontrados 2 esqueletos, tá? Na parede, e um deles era de uma criança e era um menino, era o pai e o filho, provavelmente. Eles estavam ali amarrados, tá? E eles foram ali, digamos assim, acimentados dentro daquela parede, provavelmente até com vida, porque era bem típico naquela época de fazer esse tipo de atrocidade. E parece que junto com esses esqueletos também foram encontrados alguns documentos de identificação, só que eu não consegui descobrir qual era o nome dessas vítimas, tá? E falando também em esqueleto, uma coisa que eu não passei para vocês, voltando lá no calabouço, tem uma outra história também que é contada por essas equipes que fazem pesquisa, tá, pessoal, e por alguns visitantes, que dentro daquele buraco, tá, parece que ainda tem alguns ossos ali dentro. Não sei se é verdade, mas disseram que ainda tem e que muitas pessoas passaram mal ali dentro, tá? Pessoas que são mais sensíveis e que quando foram olhar dentro daquela grelha, eles conseguiram ver os olhos de uma moça, tá? Como se ela estivesse viva, só que a gente sabe que não tá, né? Então ali, aparentemente ali dentro eram colocados somente os soldados, mas a gente não sabe se alguma das mulheres que estavam ali também não foram colocadas ali dentro, ou se esse fantasma também pode estar ligado ali a Elizabeth, né, que era aquela namorada, enfim, a amante ali do John Sage, que parece que foi morta dentro daquele calabouço no momento que estava com ele. Tem essas possibilidades ali que são colocadas, tá? Então, o Blue Boy, que é esse menininho azul, ele é muito conhecido porque várias pessoas já relataram ter visto essa luz azul andando dentro do castelo, e é um local, gente, aonde é muito relatado risos e passinhos de crianças, tá? Dá para saber que é passo de criança, segundo eles, porque são passinhos mais leves, acompanhados sempre ali com uma risada. E nesse momento em que eles estão rindo, geralmente acontece alguma coisa, ou alguém tem um puxão de cabelo, ou alguém tem a sua roupa puxada, ou alguém leva um empurrãozinho leve, né? Traquinagens de crianças. Como elas foram brutalmente assassinadas ali, mas morreram com aquela pureza, né, de serem anjos ainda, então talvez aquela energia, até porque, né, saudade dos pais que estavam ali ainda, eles foram arrancados, né, dos braços deles, então tudo isso ali envolve ainda aquela pureza da criança que talvez esteja materializada através dessas traquinagens, né, que eles provavelmente gostavam de fazer e foram interrompidos por causa de uma pessoa perversa. Uma outra mulher também, pessoal, que é bem associada a aparições, né, é a Lady Berkeley, tá? Essa Lady Berkeley, na verdade, assim, ela foi uma das moradoras, tá, desse castelo. O nome dela era Lady Mary Berkeley, tá? Ela era casada, ela morava ali, mas parece que o esposo dela traiu ela com a própria irmã,
tá? Então, assim, o nome da irmã da Lady Mary era Lady Henrietta Berkeley, tá? E o esposo da Lady Mary, o Sir Berkeley, ele teria então crescido os olhos para cima da cunhada, tá? E eles fugiram, e essa história é verdadeira, porque eu pesquisei, parece que o pai da Henrietta e o pai da Mary, ele foi até as autoridades, tá? Para reclamar daquela situação, mas as autoridades não puderam fazer nada. Então, o que aconteceu? A Mary, ela morreu de desgosto, tá, pessoal? Passaram ali alguns anos, ela nunca mais casou. Teve até uma história que eu li que parece que ela estava grávida, tá? Eu não sei se ela teve esse filho ou não. Eu não sei se essa história é verdadeira, tá? A história da gravidez dela, porque parece que ela estava grávida quando ele abandonou e ela nunca mais teria sido uma pessoa normal depois do abandono do marido, porque ela gostava muito do marido, e ela também gostava muito da irmã. A irmã era considerada para ela ali como uma melhor amiga e ela teve, né, então digamos assim, esse punhal cravado, né, duplamente no seu peito. Então ela morreu, parece que alguns anos depois, dentro desse castelo, e que ela costuma aparecer, tá, para alguns casais. Quando a pessoa está sozinha, parece que ela não aparece, mas quando tem um casal, parece que os dois conseguem ver ela. E daí começou aquele boato que ela começa a aparecer para casais aonde o marido é infiel. Então, assim, gente, né, se um dia vocês forem para lá visitar e ela aparecer e olhar de cara feia pro seu marido, começa a pensar que pode ter alguma coisa ali, tá? Então, assim, brincadeira à parte, né? Eu respeito muito esse assunto, mas dizem que é isso. Tá? Então ali foi criada uma história que quando o homem é infiel à esposa, ela começa a aparecer até em forma de aviso, tá? Que alguma coisa ali naquele casamento pode estar errada. Uma outra situação também envolvendo o sobrenatural, mas assim é uma história até bem romântica que eu achei, foi da condessa de Tankerville, chamada Leonora, tá? Ela se casou mais tarde, né, com George, foi onde ela se tornou ali a condessa. Ela disse que alguns meses antes dela conhecer o marido, ela tinha sonhado com um jovem, e esse jovem teria aparecido com ela com uma roupa de oficial e teria dito que ele estava ali conversando com ela, que era para ela aguardar, né, que ele tomaria conta dela até que o George estivesse pronto. E alguns meses depois, ela conheceu então o futuro marido, e quando ela viu algumas fotos de família, ela reconheceu que o homem do sonho dela, né, era o irmão do George, que havia morrido alguns anos antes numa batalha. Então, a condessa Leonora, ela disse que ela sempre acreditou no sobrenatural, que tem sim essa conexão do lado espiritual com a gente, mas que muitas vezes nós não sabemos interpretar. E ela sempre considerou o castelo de Chillingham um local com fortes indícios de que há algo preso ali. Tá? Então isso, gente, também foi passado por uma das pessoas, né, que morou ali nesse castelo, né? Ela era muito conhecida, era uma condessa, e ela expôs essa situação, ela colocava essa situação de uma forma muito natural para as pessoas que ela tinha contato. Então, assim, pessoal, é um castelo onde foram feitas inúmeras torturas, pessoas foram encontradas dentro das paredes, os objetos que eram utilizados na época ainda estão lá, várias pessoas já escutaram gemidos, sussurros, quedas de temperatura brusca, que a gente sabe que é um dos pontos onde a gente já fica ali com aquela pulga misteriosa, né, atrás da orelha. Opa, por que tá quente, agora esfriou? A gente sabe que a Inglaterra não é um local muito quente, ainda mais dentro de um castelo, que já é um ambiente um pouco mais sombrio mesmo, tá? Porém, a gente sabe que mesmo em locais assim, quando a temperatura despenca muito, alguma coisa ali pode estar ligada ao sobrenatural. Dizem que o cheiro dentro dos quartos do rei e no calabouço até hoje muda muito, parece que é algo que foi feito há pouco tempo, alguma coisa estragada que está ali, tá? Isso são colocados pelos funcionários e pelos guias, tá? Eu não sei como é que é a vida desses funcionários ali dentro, mas, né, com certeza, por mais acostumado que você esteja com esse tipo de local, você vai ficar com um pouco de medo, ainda mais quando a noite cai, tá? Visto que o próprio Sir Edward II Baronet, ele fez muita questão de comprar, mas ele não quer saber,
de morar lá não, tá, pessoal? E vocês? Vocês teriam coragem ali de passar uma noite nesse castelo? Porque parece que é aberto ali para hospedagem também, tá? Agora com a pandemia, não sei como é que tá funcionando, mas acredito que já deve estar voltando aí a sua normalidade em alguns países, tá? E o que é que vocês acharam? Vocês acham que o Jon Sage, depois de tudo que aconteceu, ele continua ali dentro? Ele conseguiu desligar aquele instinto de matar, aquele instinto de fazer a maldade com as pessoas? Será que um espírito assim consegue ter paz, ou ele fica perambulando por ali mais um tempo? Eu vou dar minha opinião. Eu acredito que é um lugar bem carregado, porque só de ler eu já senti que tem algo ali, né? Então, minha opinião, é um castelo que, se você tem curiosidade de sentir alguma presença, eu acho que é um local certo. Agora, só não sei se a presença vai fazer bem para alguém, a não ser aqueles risos ali, né, das crianças que aparecem, mas que no fundo também sempre dá um pouco de medo na gente. Tá bom, pessoal? Esse foi o nosso vídeo de hoje. Falamos um pouquinho aí sobre o castelo de Shillingham. Se vocês souberem de mais alguma história que aconteceu ali dentro, eu peço que deixem aqui nos seus comentários. Deixem aí suas sugestões aí para os próximos vídeos, que nós vamos fazer a pesquisa e colocar aqui no ar com certeza. Tá certo? Eu sou Bruna Oliveira. Foi um prazer novamente estar aqui com vocês. Eu gosto muito de estar aqui com vocês, tá, pessoal? Um beijo grande e até a próxima. Ha ha ha!